Olá, pessoal, bom dia! Segunda-feira, né? Semana começando. Vamos para a nossa aula. O que que nós vamos ver agora, pessoal? Vamos ver o que que nós temos agora. É a aula de... Olha aí, língua portuguesa, né? Então, vamos pedir as bênçãos de Deus para que a nossa semana possa ser em paz, com muita saúde, né? Então, e com muito aprendizado também. Muita disposição. Quem não está aí muito disposto, ó, vamos fazer uma ginastiquinha aí, pessoal, né? Para a gente poder animar. Olha aí, ó. Essa coleguinha aí, ela tá todo dia na maior animação, aí na maior alegria, gente, não tem tempo ruim para ela, viu? Hoje é que dia? 10 de maio, cabeçalho no caderno, tudo muito organizado aí, gente, e vou falar uma coisa, tô gostando de ver os cadernos dos coleguinhas que estão caprichando, letras bonitas, estou adorando, porque eu adoro letra caprichada, caderno organizado, e aí sim, minha gente. Olha, hoje nós temos, né, deixei para vocês o livro de português, mas nós não vamos trabalhar com ele, viu? Nós vamos continuar o nosso assunto, o mundo das histórias em quadrinhos. Nós vamos falar de história em quadrinhos, mas não dentro do livro, né? Que eu trouxe um material para vocês poderem tá trabalhando hoje, né? Que tá lá no Xerox que vocês pegaram na escola, né? Então, olha bem, que delícia, né, gente? Ler história em quadrinhos é a maior diversão. Eu não acredito que vocês não gostem de ler história em quadrinhos, tá? Nós chamamos de, resumidamente, HQ, né? As histórias em quadrinhos, tá? Então, olha aqui, ó. Leia outras tirinhas e aprenda mais sobre os recursos usados na história em quadrinhos. Então, gente, olha bem, não é só uma questão de ler as palavras. Você também tem que ler as imagens, as cores, os riscos, tudo que for possível você fazer uma leitura, né? E tudo é possível. Você fazer uma leitura do que está acontecendo. Só de olhar o que a Mônica está fazendo aqui, né? Com esses riscos aqui, ó, em volta, a gente entende o quê? Que ela está fazendo uma escovação, né? Do dente. E aqui, olha, que realmente ela está passando o fio dental no dente. Isso a gente consegue entender porque, olha aqui, ó, esses riscos aqui, gente, ó, que fazem com que leve a gente a imaginar, entender essa ação da Mônica, né? E aqui, ó, que ela tem algo na boca, olha bem como que foi o desenho, né? Aqui umas gotinhas aqui, os risquinhos. Então, por isso que a gente tem que ler tudo. Não basta ler só as palavras, né? As imagens também são importantes. Agora, gente, na história em quadrinho, né? Nós temos também as onomatopeias. Vocês sabem o que é uma onomatopeia? Olha bem, gente, a onomatopeia são aquelas palavras que são usadas, né, para que imitam a voz dos animais, né, e o ruído dos objetos. Tá certo? Então, você consegue, né, saber o que um objeto, o som de uma queda de um copo, né, que alguma coisa quebrou, por conta dessas palavrinhas. Olha nesse caso aqui, olha. O Cascão, ele ia atravessar a rua, né? E de repente veio a Kombi, né? O carro veio. E aí o motorista, olha, deu aquela freada, aquela brusca, né? Aquela freada brusca, porque senão ia atropelar o Cascão. Mas aí, olha o som da freada aqui, ó. Tá aqui o som. Até o desenho do pneu aqui tá um pouquinho diferente. Ele tá meio tortinho assim, ó. É porque é para fazer a gente entender que nesse momento houve uma freada, tá? Então, as onomatopeias, elas fazem isso, viu? É para a gente poder entender, né, a voz dos animais e o ruído dos objetos, tá bom? Então, vamos ver agora mais recursos das histórias em quadrinhos. Olha para vocês verem aí, né? As metáforas visuais,
né? O que vem a ser as metáforas visuais, figuras cinéticas? Gente, é aquele desenho que produz uma sensação de movimento, tá? Então, olha bem como que foi feita aqui aquela confusão entre Cascão, Mônica, Cebolinha, o Sansão e tudo ali. Como que a gente sabe que eles estão assim mexendo, está lá, né? Por conta dos riscos das imagens. Aqui, ó, essas nuvenzinhas aqui, né? Por conta disso daí, ó, aqui as palavras também, as palavras deles saem num balãozinho tremido aqui, né? Aquela coisa. É por isso que a gente sabe que eles estão movimentando, tá? Então, isso daí é chamada de figuras cinéticas, ok? O que mais que nós temos? Ah, gente, nós temos, né, alguns elementos das histórias em quadrinhos. Nós temos aqui, ó, o quadro ou vinhetas, né? É a forma que a história vem, a exposição da história na página, né? Da revista em quadrinho, a exposição dessa história, os quadrinhos, como que eles são colocados em cada página. Então, aqui tem alguns exemplos para a gente poder ver como que faz, né, essa exposição. Gente, vocês lembram que vocês vão ter que produzir uma história em quadrinho? Então, olha aí, ó, já está dando uma ideia para vocês de como montar a página da história de vocês, tá? Outra coisa que aparece na história em quadrinho são as legendas, né? E elas frequentemente, gente, elas aparecem de formas retangular, né? Que é uma forma de um retângulo, tá? No alto da vinheta, olha aqui, do quadro. Ela aparece aqui, ó, essa de baixo aqui, ó. Ela apareceu no alto. Então, aqui, se você for colocar uma legenda, então você já sabe que você vai colocar, geralmente é colocada no alto da vinheta, no alto do quadro, tá ok? E tem a função de quê? Qual que é a função dessa legenda? É de mostrar para nós, né, a fala do narrador, a voz do narrador, tá? Então, essa é a função da legenda. Ah, não podemos esquecer, gente, dos balões, né? Olha bem, cada balão tem um formato diferente e cada um deles vai passar uma mensagem diferente para nós. Olha bem, esse balãozinho aqui com esse formato aqui, ó, é o balão de fala, né? O personagem está falando, né? Você viu meu livro? Tá? Agora, olha aqui esse balão de nuvenzinha com essas bolinhas indicando quem que tá falando. Então, onde está meu livro? É o pensamento. O personagem não fala, ele só pensa. Tá entendido? Outro balão, gente, quando o personagem está gritando, né? Olha aqui, até muda de cor, né? Ficou vermelho, não, e ele é um grito que ele deu, né? Raios para todo lado, tá? Agora, olha aqui, quando o personagem está cochichando, gente, ó, não conte isso para ninguém. Aí, o balão aqui, ó, ele é pontilhado, tá? Agora o personagem tá amando. Olha só, então como que vai ser o balão do amor? É um coração. Acho que estou apaixonado, né? E quem teve uma boa ideia, criou uma ideia. Olha bem, é o balão da lâmpada, né? Então, vocês viram aí 6 tipos de balões. Tem mais, mas esses aí é que nós estamos vendo agora. Bom, gente, depois de entender um pouco dos recursos, né, que é usado na história em quadrinho, aí nós vamos agora ler uma história em quadrinho, uma tirinha no caso, né, que nós vamos estar lendo e conseguir visualizar nela todos os recursos, né, que foram empregados, que a gente já viu, gente. Né? Vamos ver o que pede a interpretação dessa tirinha. Ó, primeiro, que texto é esse? Eu quero saber que tipo de texto é esse, viu, gente? Nossa, eu falei, nós estamos falando isso, ó, já tem dias, né? Depois, quem são os personagens que aparecem nele? Você sabe o que é personagem, né, gente?
Ó, C, para que serve esse texto, né? Qual a utilidade desse texto para nós, né? D, quem são os leitores desse tipo de texto? Quem são as pessoas que vão ler esse texto? E, você costuma ler textos como este? Agora é com você, tá? Você costuma ler? F, onde esses textos são encontrados? Onde nós encontramos histórias em quadrinhos, minha gente, tirinhas? Vamos fazer uma pesquisa para a gente poder saber direitinho? G, todos os textos como este são com os mesmos personagens? Pessoal, pensem um pouquinho. Nós vimos história quadrinho semana passada, estamos vendo hoje. Será que todos os personagens, né? Não, todos os textos são com os mesmos personagens, pessoal? H, as histórias são todas do mesmo tamanho deste? Então, pelo que nós vimos também semana passada, né? Todas as histórias em quadrinhos, gente, são do mesmo tamanho desse aqui? E como este texto está organizado? Qual que é a organização dele, que nós já falamos lá nas vinhetas, já dei até a dica, né? Quadros ou vinhetas, viu? E J, o que tem nesse texto e que nos permite entendê-lo, né? Quais as informações que você tira do texto que te leva a compreender o texto, que te leva a entender o que está acontecendo, né? Essa tirinha tem humor, gente? Ela é engraçada? Pensa aí, né? Se essa tirinha é engraçada também. Aí, gente, depois que vocês terminarem de fazer as atividades de português, aí terminou, né? Tira aquela foto bacana, tá? Manda para a professora e a professora manda muitos beijos para vocês. Tá bom, pessoal? A gente volta com matemática.